Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fundamental da cardiologia veterinária. Vamos desvendar os conceitos mais importantes para entender como funciona o coração de um cão e, claro, o que acontece quando esse motorzinho começa a falhar. E para começar, vamos direto para a pergunta que mais causa confusão, tanto em tutores quanto até em estudantes. Doença cardíaca e insuficiência cardíaca. Dá para usar como sinônimos? A resposta curta é de jeito nenhum. Entender essa diferença é, de verdade, a primeira peça do quebra-cabeça. É a base para a gente entender todo o resto. Então vamos lá. Basicamente, a gente precisa separar o que é a causa do que é a consequência. Uma coisa é ter um problema na estrutura, outra coisa é ter um problema na função do coração. Olha como fica claro aqui. Doença cardíaca é sobre a estrutura. É um defeito na peça, uma alteração na anatomia do coração. Pensa numa válvula que não fecha direito, por exemplo. Isso é a doença. Já a insuficiência cardíaca é sobre a função, é a consequência final daquela doença. É quando o problema estrutural fica tão grave que o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente para o corpo todo. E essa analogia do motor é perfeita. Um cão pode ter a doença cardíaca, ou seja, o motor com defeito por anos e ninguém nem perceber. É uma condição silenciosa, o animal vive a vida dele normal. A insuficiência cardíaca só aparece quando esse motor finalmente não dá mais conta do recado. E o carro, que é o corpo, começa a falhar porque não está recebendo combustível, ou seja, o sangue com oxigênio. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é insuficiência, vamos ver que ela pode se manifestar de duas formas principais. Tudo depende de qual lado do coração está falhando. E como cada lado tem uma função, os sinais clínicos que a gente observa são bem diferentes. Para visualizar o que acontece, a imagem de um encanamento ou de um engarrafamento é ideal. O coração tem o lado direito e o esquerdo, funcionando em série. Se um deles perde força, o sangue que deveria ir para frente acaba voltando, represando, e esse congestionamento no trânsito sanguíneo é que vai causar todos os problemas. Vamos começar pelo lado direito. A função dele é pegar o sangue que vem do corpo e bombear para os pulmões. Quando ele falha, o engarrafamento acontece antes dele, ou seja, no corpo todo. Esse sangue represado começa a extravasar, e aí a gente vê o sinal clássico, acúmulo de líquido no abdômen, a famosa ascite, que deixa a barriga bem inchada. Em casos mais graves, as patas também incham e pode até acumular líquido ao redor dos pulmões. O corpo literalmente inunda. Agora, o lado esquerdo. Ele pega o sangue que já veio dos pulmões cheio de oxigênio e bombeia para o corpo inteiro. Se ele falha, onde acontece o congestionamento? No circuito anterior a ele, os pulmões. O resultado é o edema pulmonar. Os pulmões ficam encharcados. Por isso, os sinais aqui são principalmente respiratórios. É aquele cachorro com tosse, respiração ofegante, rápida e com muita dificuldade. Mas não é só de acúmulo de líquido que a gente está falando. A insuficiência cardíaca é um problema sistêmico e o corpo acende várias outras luzes de alerta para mostrar que as coisas não vão bem. Esses sinais aqui são a prova de que o oxigênio não está chegando onde precisa. A gente vê isso claramente no exame físico. As mucosas, como a gengiva, ficam pálidas. Se a gente aperta a gengiva, a cor demora para voltar. É o tempo de preenchimento capilar lento. Nos casos mais avançados, a língua pode ficar azulada, a cianose, e as extremidades, como as orelhas e as patas, ficam frias. É a circulação periférica falhando. E para completar o quadro, o corpo tenta compensar de todas as formas. O animal fica intolerante ao exercício, cansa muito fácil. O coração acelera, mesmo em repouso, numa tentativa de compensar a falta de força. E um sinal muito importante é a perda de peso, a caquexia cardíaca. O corpo gasta uma energia absurda só para se manter funcionando com um coração tão fraco. Ok, então vamos reforçar. A insuficiência é um estado, não a doença em si. Ela é sempre a consequência de algum problema estrutural no coração. Mas quais são os problemas, as doenças de base mais comuns que levam a esse quadro? Olhando os números, fica bem claro quem é o grande vilão. A endocardiose é responsável por impressionantes 40% dos casos. É aquela doença degenerativa das válvulas, super comum em cães de porte pequeno e mais idosos. Logo depois vem as cardiopatias congênitas, que são os defeitos de nascença, e a cardiomiopatia dilatada, que já afeta mais os cães de raças grandes. E para fechar essa lista, na categoria Outros, temos outras condições bem sérias. As neoplasias, que são os tumores cardíacos, e a diroflariose, o famoso verme do coração.
Embora menos prevalentes, também são causas importantes de disfunção do coração e podem levar à insuficiência. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Se a tosse pode ser do coração ou do pulmão, seu cansaço pode ter 1000 causas, como é que o veterinário bate o martelo no diagnóstico? Como ter certeza da causa para iniciar o tratamento certo? Bom, essa é a chave da cardiologia clínica e o que define o prognóstico do paciente.